Em 1987, quando duas jovens foram mortas em Thunder Bay, no Canadá, a polícia temeu o pior. Eu imediatamente pensei que tínhamos um assassino em série na região. A polícia achou que tinha pego o culpado, mas uma vidente disse que estavam errados. Me senti horrível, mas precisava falar. Estou com dificuldade para reconhecer o rosto. Para as pessoas, seria considerado um milagre alguém ser preso depois de passar tanto tempo. Mas 13 anos depois, um caso arquivado volta à tona. A médium estaria certa o tempo todo? Eu sabia que tinha visto claramente. Às margens do Lago Superior fica Thunder Bay, em Ontário, no Canadá. No século XVII era um centro de negociação de peles e hoje é uma cidade industrial. No domingo, 10 de maio de 1987, Dia das Mães, um casal de idosos sai de manhã para caminhar e encontra o corpo de uma jovem caído numa pedreira. O primeiro a chegar ao local foi o oficial Jerry Moran, da polícia de Ontário. O corpo estava nessa área aqui. A parte de cima estava puxada e a calça aberta. O sapato tinha sido tirado e estava atrás do corpo. A polícia vasculhou o lugar e encontrou uma sacola plástica com uma garrafa de cerveja e o que parecia ser a roupa de baixo da vítima. O que passava pela minha cabeça na hora era que o Dia das Mães de alguém estava arruinado para o resto da vida. Mas o detetive Moran tinha um trabalho a fazer e colocou os sentimentos de lado. Você tem que ser profissional, tem que manter distância. Qualquer evidência que dure pouco, algo que o clima possa destruir, temos que tentar preservar o quanto antes. Na cena do crime, a polícia também achou pegadas e marcas de pneu. A jovem moça foi identificada como uma estudante do ensino médio Donna Teberhan, de 17 anos. O corpo de Donna Teberhan, de 17 anos, foi encontrado ontem à tarde em uma pedreira ao norte da cidade. Estes são os únicos detalhes que foram divulgados pela polícia até agora. As circunstâncias do crime indicam que nós precisamos mandar o corpo para o Centro de Ciência Forense em Toronto para a análise de especialistas. Donna Teberhan era uma típica garota de 16 anos. Ela ia para a escola, tinha amigos. Júlio Gomes é um jornalista local do Chronicle de Thunder Bay. Vivi minha vida toda em Thunder Bay. Na época eu também era adolescente. E sei que fiquei completamente em choque. Uma autópsia revelou que ela morreu asfixiada. Havia traços de álcool no sangue dela, mas nenhuma droga. Uma amostra de sêmen foi recuperada. Outra pista curiosa: pequenas lascas de tinta azul foram encontradas na roupa dela. A tinta azul tinha sido usada em um ano específico para pintar automóveis. Qualquer um que quisesse pintar o carro poderia pintar de azul, mas estabelecemos com base nas marcas de pneu e tamanho do eixo que era uma picape. A polícia descobriu que Donna tinha passado a tarde anterior visitando amigos. Ela foi vista pela última vez saindo de um mercadinho por volta das 11 da noite. Ligações de denúncia ocuparam a polícia, mas não trouxeram nenhum suspeito. Nós tivemos muitos suspeitos que consideramos ser investigados, mas no final, em todos os casos, não era nada. As pessoas chegavam e falavam que tinham motivos para suspeitar de tal pessoa porque tinha dito tal coisa, falavam que tinham visto a menina numa festa ou que foram para a escola com ela e tinham feito coisas juntos e a maioria era só papo furado. Esse pessoal só queria um pouco de atenção e não tinham feito nada. E todos esses caras foram excluídos como suspeitos. Outra barreira. As digitais parciais encontradas na garrafa de cerveja não deram em nada. Sem suspeitos e sem testes de DNA em 1987, a amostra de sêmen ficou na prateleira. A pista mais promissora que a polícia encontrara eram as lascas de tinta azul achadas no corpo. Mas os registros mantidos na época eram menos exatos. Rastrear a picape repintada de azul teria que ser feita no olho.
No caso em particular, procurávamos um modelo de picape internacional antiga. Parecia uma SUV antiga. Então não havia muitas, mas ficamos de olho. E gastamos meses procurando todas as pessoas que possuíam um carro como aquele. E acabou sendo um tempo perdido. Thunder Bay é uma cidade pequena. Infelizmente, há muitos outros assassinatos sem solução que aconteciam a cada 2 anos. Alguém desaparecia e não era encontrado. Então, na sexta-feira de 7 de agosto, outro corpo foi encontrado ao lado de uma estrada, a alguns quilômetros de onde Donna Taberhan havia sido achada 3 meses antes. A segunda vítima foi outra estudante do ensino médio da escola de Thunder Bay, Bernadette Declaire, de 16 anos. Íamos sair para dançar. Ela não apareceu e Eu sabia que tinha alguma coisa errada. David Bingwis era o namorado de Bernadette na época que ela sumiu. Eu estava olhando o jornal e tinha uma notícia pequena sobre uma garota encontrada nas linhas de força. Meu coração quase saiu pela boca. A cena do crime era horrivelmente familiar ao policial Moran. As vítimas eram da mesma idade. Não havia sinais claros de morte violenta, mas havia um saco plástico na cabeça dela. As pegadas e marcas de pneu eram as mesmas da cena do crime de Donna Taberhan. A polícia também fez outra descoberta importante. Achamos lascas de tinta azul nos 2 corpos. Eu imediatamente pensei que nós tínhamos um assassino em série naquela região. Então a polícia recebeu uma dica promissora. Uma mulher entrou na delegacia e disse que sabia quem era o assassino. Ela dizia que o namorado dela, que chamaremos de Ron Newman, pegara uma mulher na mesma esquina em que Donna Taberhan tinha sido vista na noite em que sumiu. Ela supostamente era uma testemunha ocular da apreensão. Então a polícia o interrogou e o prendeu. E ele foi acusado de 2 assassinatos. O advogado Lee Bake trabalhou no caso de Ron Newman desde que a prisão foi feita. A polícia pegou as impressões digitais de Newman, mas elas não eram compatíveis e ele não dirigia uma picape azul. Mas a polícia não iria desistir. Não podíamos tirá-lo do suspeito só porque as digitais não combinavam com as encontradas na cena do crime. Ele podia ter usado luva, podia muito bem não ter tocado em nada. Ninguém se importa em defender um culpado. Mas quando é uma pessoa inocente, a tarefa fica muito mais séria porque você não pode cometer erros. E a polícia descobriria que tinha cometido um erro grande. Em uma audiência preliminar, o caso contra Ron Newman foi destruído. Ela nem passou da fase inicial. Todos viram que não tinha absolutamente nada para acusar. Não havia conexão entre meu cliente e o assassino. Finalmente, depois de 6 meses na prisão, as acusações foram retiradas. Ele foi liberado, mas infelizmente para ele não havia mais ninguém para acusar. Não fomos derrotados. Ainda estávamos interessados em continuar o caso, mas de um ângulo diferente. O ângulo diferente era uma médium. Um dia eu estava vendo um documentário que tinha uma mulher chamada Noreen Renier. O uso de médiums em investigações policiais é rotineiro, mas no Canadá quase desconhecido. Será que a vidente guiaria a polícia até o brutal assassino em série? Eu consegui ver o rosto do assassino. Conduziu a leitura com Moran pelo telefone. Quando eu segurei o brinco de Donna, lembro de ver o cabelo castanho claro dela e senti que ela tinha problemas com os S's. Usava aparelho. Ela descreveu as vítimas precisamente. Falou sobre o problema de fala de Taberhan e o caráter de Leclerc. Eu tinha o colar de Bernadette, então não foi tão difícil assim eu descrevê-la. Senti lábios cheios, senti mais mau humor, confiança, um pouco de rebeldia, era nova. Então Noreen pressionou Moran descrevendo o assassino. Lembro que não conseguia respirar. Gritava, "Tô com problemas para respirar."
Mas eu não senti facas, armas, machucados, nem nada. Só não respirava. Começou a ficar meio estranho que ela soubesse daquelas coisas. Eu realmente não dei informações para ela. Fechei meus olhos de novo e senti, antes de tudo, uma picape. E era azul, era baixa e tinha um negócio reto na parte de trás. Eu fiquei muito surpreso porque era a cor do carro que estávamos procurando, com base nas lascas de tinta encontradas. Os olhos, tô vendo os olhos agora. O rosto, quando fechava os olhos e tentava descrever o assassino, não via o rosto todo de uma vez. Mas o rosto inteiro era o que a polícia precisava. Então Noreen organizou um círculo em grupo para ter uma imagem mais clara do assassino. Tô vendo um olho. Um círculo em grupo tem pessoas com mentes parecidas. Todos tentamos achar a mesma resposta. Eu dava aula na época, um curso de percepção extrasensorial, e alguns dos alunos ouviram falar do caso que eu estava trabalhando e quiseram se envolver e me ajudar a ver mais. Orelha grande, mais grudadas na cabeça. Era muito claro. Eu via claramente. Eu sabia que se um artista tivesse desenhado, teríamos um rosto pro policial Moran. Ela conseguiu contato de um sargento de uma agência policial americana que tinha trabalhado com ela antes e, com base na descrição dela, desenhou um retrato falado de como ela achava que o suspeito era. Comprimento. Um espaço pequeno entre o lábio superior e o nariz. Eu fiz uma cópia do desenho e mandei pro policial Moran e esperei para ouvir o que ele tinha a dizer. Quando eu recebi a cópia do retrato falado, não se parecia com ninguém que eu já tivesse olhado antes. Nada. Eles não sabiam quem era. Eu fiquei devastada. Eu senti como se estivesse lá e ele não soubesse qual era o meu rosto. Eu fiquei totalmente devastada. Parecia mais um beco sem saída. Mas Moran ainda não iria desistir. Ele mandou uma pilha de fotos para a vidente, incluindo a foto de Ron Newman. Eu não reconheci ninguém nas fotos. Eu me senti horrível, mas precisava falar. Eu estou com dificuldade para reconhecer o rosto. Naquele momento eu fiquei meio decepcionado, mas eu sabia que não tinha por que eu insistir em algo que não existia. Mas antes do policial desistir da vidente, ele tinha uma última pergunta. Nós vamos pegá-lo? E me diz, quando vamos prendê-lo? E eu disse sim, ele vai ter 32 anos e um bigode. E eu vi a inicial R. Não sabia se era nome ou sobrenome, mas vi um R. Moran ficou confuso com as pistas de Noreen. Ron Newman tinha 32 anos e a letra R no nome. Mas o retrato falado não parecia em nada com ele. A descrição que ela fez realmente era um desafio encaixar no Newman. A última conversa que tive com o policial Moran foi quando ele mandou as fotos dos rostos. Foi a última vez que nos falamos. Naquele momento, o caso não foi muito longe. Fui tirado do caso e voltei aos deveres gerais, porque não tínhamos mais rumos de investigação a tomar. Eu questionei minha habilidade. Como eu podia ver tão claramente e estar errada? Qual era o problema? O que estava acontecendo com a minha cabeça? O caso foi arquivado. 2 garotas de 16 anos estavam mortas e o assassino à solta. A polícia colocava anúncios ocasionais na televisão, mas nenhuma pista nova surgiu. Sempre pareceu que era um beco sem saída e acho que realmente, para as pessoas, seria considerado um milagre alguém ser preso depois de passar tanto tempo. Na verdade, 13 anos se passaram. A ciência avançou e recuperou o caso arquivado para confirmar a visão da vidente esquecida há anos. Como eu podia ver claramente e estar errada? Em Thunder Bay, Ontário, o assassinato de 2 adolescentes permaneceu sem solução.
13 anos se passaram e um grande avanço na tecnologia de impressões digitais deu uma nova esperança a casos arquivados. Em agosto de 2000, um sistema automático de impressões digitais conhecido como AFIS foi atualizado para buscar e encontrar impressões digitais e de palmas de bandidos condenados. Aquilo realmente ajudou a resolver muitos casos, e um deles foi o caso Taberon Leclerc. Digitais parciais encontradas na garrafa de cerveja e no saco plástico das cenas do crime puderam ser comparadas com toneladas de registros de impressões digitais. A AFIS identificou que as digitais pertenciam a Larry Runholm. Em 1990, 3 anos depois das mortes, Runholm, nativo de Thunder Bay, foi preso e acusado de dirigir alcoolizado. As digitais foram encaminhadas à polícia do Canadá e ficaram arquivadas por 10 anos, até a nova tecnologia achar a combinação. Um caso que havia atordoado a polícia por 13 anos finalmente estava resolvido. No dia 11 de julho de 2000, Runholm foi acusado pelo assassinato de Donna Taberhan e Bernadette Leclerc. Foi um alarde quando ele foi preso, porque a comunidade quase tinha esquecido aquelas mortes e algumas pessoas que lembravam quase tinham deixado de acreditar que alguém poderia ser preso e condenado por elas. A prisão também fez justiça à médium que 13 anos antes descreveu precisamente as duas garotas, o cabelo escuro, o aparelho de Donna e a personalidade forte de Bernadette. Ela até viu como elas morreram. Tô com problemas para respirar. Mas foi o desenho do assassino que a polícia fez vista grossa anos antes que voltou para assombrá-los. O perfil dado por Noreen Renier do suspeito acabou sendo muito exato. Na época dos assassinatos, o Sr. Runholm tinha apenas 19 anos. Temos uma foto do Sr. Runholm no ensino médio. O nariz proeminente, os lábios grossos, o tamanho do cabelo. Outras pistas misteriosas dadas pela vidente também começaram a fazer sentido. Eu lembro que Moran me perguntou, vamos pegá-lo? E quando vamos fazer a prisão? E eu falei, sim, ele vai ter 32 anos e um bigode. E eu vi a inicial R. Não sabia se era do nome ou sobrenome, mas via um R. Eu fiquei muito feliz que minha informação estava certa e triste por não ter ajudado a acabar com isso mais rápido. Runholm admitiu ter matado as duas garotas e evitou um julgamento no tribunal ao se declarar culpado de homicídio doloso. Larry Runholm não foi a julgamento, não explicou nada. O advogado falava, ele não se lembra de nada do que aconteceu, não tem nada a falar. Runholm diz não lembrar do que aconteceu em 1987, quando as garotas de 17 anos foram estupradas e asfixiadas em um intervalo de 3 meses, mas o juiz Carrisco, na sentença, disse que não viu sinais de amnésia e que as famílias merecem uma explicação melhor pelos crimes doentios. O cara é um assassino cruel, sádico e o juiz o julgou bem e eu estou agradecido por isso. Até hoje, a polícia não sabe ao certo o que houve nas noites em que as duas garotas sumiram. O que sabe é que as duas foram asfixiadas com uma sacola plástica. O DNA do sêmen encontrado nas duas meninas foi confirmado como de Larry Runholm. E as lascas de tinta azul encontradas nos corpos era da tinta da picape que ele dirigia. Por que ele fez aquilo? E como é que ele pôde viver com isso por 15 anos? Ainda mais criando uma família e vivendo uma vida normal. É uma dessas coisas confusas. Você sempre pensa nisso e diz o que aconteceu de verdade. A admissão de duplo homicídio acarreta em prisão perpétua automaticamente. A sentença de 20 anos veio com a satisfação e um desfecho para as famílias das vítimas. Homicídio doloso de 2 garotas. Eu queria que ele tivesse pego, sabe, 22 ou mais, mas eu tô feliz que acabou. Nós não tínhamos muita certeza de como isso acabaria e não sabíamos o que o juiz ia decidir. Então eu acho que 20 anos tá de bom tamanho e acho que tive justiça pela minha irmã. Veja quantas vidas ele destruiu.
Eu não acho que ele recebeu o que merece, mas eu sei que ele vai receber o que merece onde está. Se a polícia tivesse usado o retrato falado na investigação, teria resolvido os assassinatos antes? Um artigo publicado algumas semanas depois da prisão de Ranholm revelou que a polícia chegou a investigá-lo, mas foi deixado de lado. Ele morava na estrada com os pais e os pais tinham passado o verão num acampamento para turistas que administravam. Então ele estava cuidando da casa e fazia o que queria. A casa dele ficava na mesma área que eu e meu parceiro visitamos porta a porta. E acontece que o lado da rua que meu parceiro estava era o da casa que o Sr. Ranholm morava. E ele não estava em casa nas 2 vezes que fomos lá. Mas não tínhamos motivos para suspeitar de Ranholm naquele tempo. Era só mais um nome a ser investigado. A polícia me usar é normal, mas ela não está acostumada a trabalhar com médios, então não entende como funciona e como tem que interpretar nossas dicas. Não é tão factual como é na realidade. Meu objetivo será, até acontecer, treinar e ensinar os detetives a fazer o que eu consigo fazer. Em retrospectiva, as pistas que a senhorita Renier nos deu, mesmo que tenham nos decepcionado, porque erramos com a acusação do primeiro suspeito, provaram ser corretas com o segundo suspeito, mesmo depois de 13 anos. Foi bom ter usado a médium, porque isso abre um novo caminho para a investigação. Não tínhamos nada a perder e tudo a ganhar com ela. Como pude duvidar da minha própria habilidade? Então, sim, fiquei feliz em saber que essa minha habilidade e sensibilidade estava funcionando de verdade. E assim como o destino, não duvide, acredite.